vocês de novo, né? Estivemos ontem juntos. Nós nos alegramos muito porque sempre que temos a oportunidade de estar com o povo de Deus, nós conhecemos irmãos novos, nós aprendemos muito rapidamente, desenvolvemos muito rapidamente carinho uns pelos outros. A Bíblia fala sobre amor. Obrigado. A Bíblia fala sobre amar os nossos irmãos, e em verdade, nós aprendemos com o apóstolo Paulo que nós amamos até aqueles que nós não conhecemos. Paulo falava disso, que ele amava irmãos, por exemplo, Colossenses, que ele não conhecia pessoalmente. Porque amor é uma atitude. Nós oramos por vocês, amamos vocês, mas à medida que a gente conhece pessoalmente, a gente desenvolve um carinho especial. E eu posso dizer a vocês que a gente volta para São Paulo com isso. Até porque a memória de cada um de nós funciona de uma maneira diferente. Eu aprendi ontem que a memória do pastor Marcelo funciona com uma certa ajuda externa. Eu não sei se isso é algo comum aqui, se todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe qual é a memória externa do pastor Marcelo? Com algumas horas de conversa a gente aprendeu que é uma banda. Banda, como é que é isso mesmo? Qual é o nome mesmo? A minha memória, ela depende muito de ver. Eu posso ouvir, falar, mas quando eu vejo, conheço vocês, o rosto de vocês, então a minha memória me ajuda muito, ou trabalha um pouco melhor, assim, nesse sentido. E nós voltamos conhecendo os irmãos, não que eu vá lembrar do nome de todos, né? Minha memória não é boa, e eu não tenho uma memória externa hoje comigo aqui, né? Mas sem dúvida nós levamos, eu, o Márcio, o Valgrande, o Ronaldo, muito carinho que esse tempo passamos com vocês, pouco tempo, mas já nos conhecemos, vimos coisas que temos em comum, alguns irmãos que têm profissão parecida com a de outros, irmãos que passam por lutas semelhantes, e assim é o povo de Deus. Por isso também, eu estimulo os irmãos mesmo, tomo a liberdade aqui do pastor Marcelo de estimular os irmãos a conhecerem irmãos de outras igrejas que servem a Deus, como vocês. A igreja em Casa Verde, e também esses detalhes são muito interessantes, né? Ontem mais de um irmão falou, não, pensava que era Casa Verde aqui no Mato Grosso do Sul, parece que tem uma cidade chamada Casa Verde aqui, é isso? Eu não sabia. Então, para mim, é tão óbvio, olha como comunicação é importante, é tão óbvio quando a gente fala assim, nós somos da Casa Verde. Eu acho que todo mundo entendeu a mesma coisa que eu. O bairro Casa Verde, na cidade de São Paulo, que fica na Zona Norte, perto ali do Campo de Marte, então, como vocês se localizam, né? Tem um lugar chamado Campo de Marte, que é um pequeno aeroporto militar, que está ali do nosso lado, vizinho do templo da igreja, perto do Terminal Tietê, no bairro da Barra Funda, do Terminal Barra Funda. Então a gente está ali, provavelmente das igrejas que a gente tem mais comunhão de contato, a igreja batista mais próxima, mais centralizada na cidade de São Paulo. Mas é interessante porque nunca me passaria pela cabeça que talvez alguém pensasse em Casa Verde, uma cidade aqui do Mato Grosso do Sul. Por isso, nós vamos aprendendo até como nos comunicar. Também uma coisa, né? Se Deus permitir, numa próxima ocasião, pretendo estar com minha esposa e minhas filhas. Minha esposa se chama Sandra, né? Então também importante dizer isso. Né? Minha esposa se chama Sandra, tenho 3 filhas, Amanda, Mariana e Raquel, e sem dúvida elas gostariam de estar aqui. A gente estimou que a viagem seria difícil para nós nesse final de semana, por isso viemos só de valores, mas como eu falei ontem, vou repetir hoje, a gente aprendeu que a distância não é tão grande e o cansaço também não é tão grande. E dá sim para nós virmos aqui, se dá para a gente vir aqui e dá para vocês irem lá também. Eu vou deixar essa cobrança aqui, tá bom? Sem dúvida a gente vai recebê-los e hospedá-los em lugar que for necessário para vocês estarem conosco. Bom, e eu queria nessa manhã dividir com vocês uma porção da palavra de Deus ali em 2 Reis. 11 amigos. 2 Reis. Eu queria falar um pouco com a igreja e também com aqueles que nos visitam sobre um profeta de Deus chamado Eliseu.
Eu creio que muitos já ouviram falar, a igreja certamente em algum momento já estudou a respeito, a vida do profeta Eliseu e o que ele tem a nos ensinar como servo de Deus para a igreja de Deus. E talvez uma primeira análise, assim, a gente não veja muita semelhança. A gente pensa assim, era um profeta do Velho ou do Antigo Testamento. O que ele tem a dizer à igreja de Deus hoje, em 2022, tantos séculos depois? Será que a gente pode aprender e aplicar coisas que ele viveu? E nós vamos ler do verso 6 ao verso 14, primeiramente, quando a gente vê o momento em que ele passa a ter mais responsabilidade. Nós não vamos começar com o momento da conversão dele, a Bíblia não relata como parece isso, mas lá em 2 Reis, capítulo 2, a partir do verso 6, nós temos uma outra personagem bíblica aqui, o profeta Elias. A gente não vai falar muito de Elias. Eu só queria que vocês tivessem visto o seguinte: Elias era o professor, era aquele que ensinava a Eliseu. E eu e vocês, na nossa vida, temos pessoas assim. Eu tenho certeza. Talvez o pastor Marcelo represente isso para muitos de vocês aqui. Mas ele certamente teve alguém que representou isso na vida dele, e eu tenho na minha. Alguém que, de alguma maneira, foi uma referência para nós no servir a Deus. Isso é importante. A igreja deveria trabalhar para ter, não uma, mas muitas referências, irmãos que são referência uns para os outros, que ajudam uns aos outros a andarem nos caminhos do Senhor. E Elias, a gente vai pincelar a história dele aqui, mas não vamos falar dele, ele representava isso para Eliseu, mas eu queria que vocês pensassem sempre nas atitudes de Eliseu aqui, tá bom? No verso 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Deixa eu fazer uma observação rápida. Nós estamos vendo a transição, o momento em que Elias, essa é uma história conhecida de muitos, ele vai ser levado ao céu numa carruagem de fogo. E é uma história extraordinária. É algo que talvez muitos de nós gostaríamos de ver essa cena. Antes, uma carruagem de fogo aparecendo, Elias sentando nela, indo lá para o céu. Ficção? Não é ficção, é a mais pura verdade, porque a Bíblia não trata de ficção, a Bíblia trata de verdade. E Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. E Ele quis levar Elias ao céu numa carruagem de fogo. Por que Deus quis fazer isso? Irmãos, eu não tenho muitas respostas. Várias respostas eu não tenho. Mas foi escolha soberana de Deus. Mas, de novo, presta atenção em Eliseu nessa história toda. Então Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam de frente deles de longe, e assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos a seco. Sucedeu que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça antes que seja tomado ou levado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa difícil pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém senão, não se fará. E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu, repetindo, o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que nele caíra, e voltando-se parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que nele caíra, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se
ir de um lado ou de um outro lado. E Eliseu passou. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, amado Pai, nós te suplicamos, Senhor, que a tua palavra possa falar aos nossos corações nessa manhã. O Senhor nos ajude, nos capacite, porque Ele fala, aqueles que ouvem, para que a tua palavra faça morada no nosso coração, para que transforme vidas, para que apresente a salvação que é do Filho de Jesus, o poder que é de ti, Senhor, de mudar todas as coisas, o poder que é de ti, de nos fortalecer para ser Deus. Nos abençoa para que tudo isso seja visto nessa manhã, possamos ouvir bem com a fé que o Senhor tem dado a nós. Também pedimos, Senhor, é consciente de ter a cada um aqui hoje. Em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e amigos, a história de Eliseu aqui, ela é cheia de eventos extraordinários. E talvez, quando eu começo a leitura por aqui, alguém pense que nós vamos falar de milagres e coisas extraordinárias, porque existem muitos lugares que gostam de falar dessas coisas. Mas deixa eu dizer algo simples a vocês. O milagre, quando Deus o proporcionou, nunca teve por fim o milagre em si mesmo. Frase difícil de entender. Peraí, você está falando. Quero dizer o seguinte: sempre que Deus, por exemplo, através de si mesmo, em Jesus Cristo, curou alguém que era cego de nascença, o objetivo não era que essa pessoa tivesse as vistas novamente. Sabe por quê? Porque foi Deus que permitiu que ela nascesse cega. E Deus não estava corrigindo o escorregão ali. Algumas pessoas talvez achem que as intervenções miraculosas de Deus são correções de algo que escapou. Como a gente faz, a gente vai lá, bota o leite para aquecer, se a gente dá uma bobeada, daqui a pouco derramou. Com Deus isso não acontece. Então todas as coisas são exatamente proporcionadas e calculadas como Ele estabeleceu. E o milagre nunca teve como fim em si mesmo a cura física. Por isso nós não cremos que nos dias de hoje isso tenha a importância ou lugar que talvez alguns coloquem. Agora, é verdade dizer que em alguns momentos especiais da história, Deus permitiu que muitos sinais miraculosos fossem feitos. E a vida de Elias e Eliseu, profetas de Deus, foram cheias de tais coisas. E aqui nesse texto a gente vê pelo menos 3 eventos extraordinários. Exceto se alguém puder dizer que faz isso também, que pega a sua carta, que imagina que eu tire aqui o meu laser e eu bato na água e abre o rio assim, né? Eu não conheço ninguém que faça isso. Depois, você já viu alguém ser levado ao céu num carro de fogo. Depois, que o outro que estava com esse primeiro, pega a capa e faz a mesma coisa, bate na água e abre. Diversos eventos extraordinários, mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui são para coisas muito mais simples dessa história. E a gente vai falar de Eliseu em 3 momentos da vida dele, 3 eventos. O primeiro evento é o momento onde ele recebe mais responsabilidade para servir a Deus. E uma das coisas importantes na vida de uma igreja é o fato de que muitos irmãos estão aprendendo para receberem mais responsabilidade. É assim, eu tenho certeza que é assim em nossa igreja em Casa Verde. Nós vamos trabalhando com muitos irmãos, dentre poucos que somos, para que as responsabilidades sejam entregues e nós sejamos mais servindo a Deus. Isso vale especialmente para jovens, mas não apenas. Irmãos, vocês que são jovens, se preparem para receberem mais responsabilidade, porque um dia aqueles que são nossas referências vão ser levados. Não creio que seja numa carruagem de fogo, embora a experiência talvez fosse divertida. Mas nós, os mais velhos, vamos me colocar no time que está em transição, vamos colocar nos mais velhos, e um dia nós vamos partir. E é importante
que os mais jovens estejam atentos. E uma característica que eu quero chamar a atenção de vocês para Eliseu desde o começo, verso 6. Elias disse para ele: fica aqui, porque o Senhor me mandou até lá. E Eliseu disse: eu quero ir com você. Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Eu quero ir com você. Irmãos, acompanhem seu pastor, acompanhem a sua igreja, estejam juntos para que vocês observem e aprendam as coisas, para que vocês possam imitar aquilo que vocês veem, não como uma imitação sem o raciocínio colocado. Uma das coisas que eu não quero é que os irmãos da igreja me copiem sem pensar, sabe por quê? Porque tem coisa que eu faço errado. E se copiar tudo, não vai ser bom. Agora, quando você está junto e observa coisas boas, fala: aqui eu aprendi algo, então eu posso fazer depois. E note que Elias vai fazer algo que Eliseu vai copiar depois. Eu quero chamar a atenção que o abrir das águas, muito além do milagre, tem um ensino simples. O mestre ensinou e o discípulo fez igual. E assim é a vida do povo de Deus. Nós observamos, nós estamos juntos, nós aprendemos a fazer igual. Chama muito a atenção o fato dele se propor a estar com Cristo. Os discípulos de Cristo se propunham estar com Cristo. Os discípulos queriam estar com Ele. Algumas vezes de uma maneira até um pouco estabanada, assim, tropeçando nas palavras. Aquela ocasião onde Cristo, no monte, levou Pedro, Tiago e João e se transfigurou diante deles, e Pedro, todo mundo vai dizer: Senhor, é bom que a gente esteja aqui, quer que a gente faça uma barraca para cada um de vocês? Eu penso assim, Pedro não sabia nem o que estava falando, ele só queria estar junto, ele só queria ser útil. E isso é bom. Algumas vezes ele só quer estar junto, só quer ser útil. O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? E Pedro mal falou, Jesus já tudo mudou ali. De repente não estavam mais Elias e Moisés, estava apenas Jesus, uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho. Presta atenção neles, não fica olhando para os outros, presta atenção nele. Então estar com o mestre é importante, estar com a igreja que nos ensina é importante, participar. Versos 9 e 10 me chamam muito a atenção por causa da coragem de Eliseu. Porque Elias disse: eu vou embora. O que você quer pedir? E ele pediu uma coisa difícil aqui. Eu confesso que eu não sei se eu teria essa coragem. Mas aqui eu dei um chamado de Deus para cada um. A Eliseu tinha um chamado de Deus. O pedido dele: olha, eu quero ser útil como você foi. Eu quero ser útil ao povo de Israel como você foi. Então eu peço a porção dobrada do Espírito que há em ti. O que ele estava dizendo com isso? A gente pode interpretar muito mal esse verso. A gente pode interpretar quase como uma vaidade competitiva aqui. Eu quero ser melhor do que o meu mestre. Já viram esses? Eu quero ser melhor do que o meu mestre. Não é nada disso. Ele está dizendo: eu admiro como você foi usado por Deus, e eu não me vejo em condições de fazer isso também, se não for pelo poder de Deus na minha vida. E eu preciso de mais ajuda de Deus do que você tem. Ele está fazendo um elogio aqui. Eu preciso da ajuda de Deus e de uma maneira mais forte para conseguir ser útil. Mas tem coragem aqui. Tem a coragem de querer ser útil à causa do Mestre. O nosso grande Mestre, sumo pastor, é o Senhor Jesus Cristo. E nós queremos ser úteis à causa dele. E para isso precisamos do poder dele em nós, porque em todas as perspectivas, o poder e a força que nós temos para trabalhar em nome de Deus vem do Senhor. E podemos dizer isso em todas as perspectivas possíveis. A salvação vem do Senhor, em todas as perspectivas possíveis. A força e o poder para servirmos a Ele vem do Senhor. Mas isso não anula ou invalida a nossa responsabilidade de nos empenharmos
de nos dedicarmos, de sermos diligentes à obra de Deus. E eu creio que Eliseu estava nesse capítulo aqui. E ele imitava o seu mestre. Então, logo depois que ele vê que ele ia subir um carro de fogo, ele já sai imitando o seu mestre. Aprendeu algo a respeito do Evangelho de Jesus Cristo hoje, ou no último domingo? Imite. Viva isso. Imitar talvez seja um verbo que no português ele soe fraco. Viva. Aprendeu algo, coloque na sua vida, porque isso honra o mestre. E Eliseu, ele, logo depois, nota, verso 13. Aliás, deixa eu fazer uma observação no verso 12 aqui. Outra característica dele, ele honrava o seu mestre. Quando Eliseu viu Elias subir, ele usou uma expressão aqui: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. O que significa isso? É quase como se fosse uma poesia, como aquela que ouvimos aqui nessa manhã, tão bonita. Aqui, ele está usando uma expressão que honra a Elias. Está dizendo o seguinte: esse homem, ele trabalhou muito por essa nação. Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. É como se ele dissesse assim: esse homem, ele valeu mais para Israel do que um grande exército. Em oração, em pregação, esse homem foi mais importante do que um grande exército. Carros de Israel e seus cavaleiros também. Ele era um exército para essa nação. E algumas vezes nós reconhecemos que irmãos que humildemente se colocam nas mãos de Deus para serem usados por Deus, eles são um exército. Eles são usados por Deus como um verdadeiro exército em prol do Evangelho. Isso não significa uma multidão, não significa sermos muitos, porque a Bíblia fala que nós não somos muitos. É verdade que em algumas ocasiões, em alguns lugares, podemos ser entre os cristãos muitos, mas em boa parte da história, em boa parte dos lugares, nós somos poucos, e a gente até vai falar disso. Mas essa expressão, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, ele estava dizendo que esse homem, ele foi muito importante. E nós devemos saber também honrar, respeitar, não só os nossos mestres aqui na terra, aqueles que nos ajudam, nos ensinam o Evangelho, como e muito mais ao Senhor Jesus, o nosso grande mestre, de quem vem toda a nossa força e de quem vem a nossa salvação. E ele tinha essa proposição. Então, o primeiro ponto aqui, para a gente ir fechando ele: se proponham e se disponham a caminhar com aqueles que ensinam vocês, a caminharem com sua igreja, estarem sempre perto, a aprenderem, viverem, a honrarem o trabalho feito e também receberem mais responsabilidade, porque um dia é assim que Deus trabalha. Alguns vão sendo tirados e outros vão permanecendo, e a obra de Deus permanece pelo poder de Deus e não nosso. Lá em Provérbios 21, guarde a passagem aqui, porque a gente vai ficar muito em 2 Reis, tá? Mas a gente vai dar uma escapadinha em Provérbios. Basicamente, esses 2 lugares que vão ficar da Bíblia, se você quiser marcar, se quiser apenas ouvir, também fique à vontade. Provérbios 21, no verso 31, tem um provérbio que eu ensino. O livro de Provérbios, como o próprio nome diz, é cheio de ensinos práticos através de pequenos versos. É um livro muito gostoso de estudar, é um livro bom para fazermos devocional com nossas famílias, um daqueles que, talvez de uma maneira mais simples, nós possamos reunir nossos filhos, nossa esposa em casa e lermos versos juntos e comentarmos juntos e aprendermos juntos. E o verso 31 do capítulo 21 traz um princípio que eu creio que Eliseu viveu, que a igreja em Três Lagoas deve viver, a igreja em Casa Verde deve viver, individualmente cada um de nós deve viver. Nós nos preparamos para servir ao Senhor, mas é dele e dele que vêm as vitórias. Diz o verso 31, prepare-se o cavalo para o dia da batalha, porém o Senhor vem a vitória.
Tem um equilíbrio aqui fantástico. Se nós aprendermos a viver, isso vai ser grandemente útil para nós. Qual é o equilíbrio? Não seja negligente, relaxado com o seu trabalho em Deus. Prepare o seu cavalo. O livro de Provérbios é cheio dessas recomendações. Que Deus abençoa o esforço humano. Nós não estamos falando de salvação aqui, porque ninguém pode conquistar a salvação através do esforço humano. Isso não existe. Nós estamos falando de como servir a Deus. E exige, falamos um pouquinho ontem também, então não quero, exige esforço. Exige que a gente se prepare, que a gente se dedique, que a gente acorde cedo, que a gente dê tempo à palavra de Deus, à obra de Deus. Prepare o cavalo no dia da batalha. Mas, nunca pense que é isso que vai trazer a vitória. Nunca pense que é o seu esforço e a sua dedicação que vai conquistar uma vitória. Faça a sua parte, espere que Deus vai abençoar isso como Ele quer, da forma como Ele quer. E Eliseu, eu creio que começava nesse caminho, pedindo a Deus, através de Elias, o profeta de Deus: olha, eu preciso de ajuda, eu preciso da força que está em você, em ti, Elias, para poder servir a Deus. Mas eu estou disposto a estar com você. Então eu creio que é um grande ensino aqui para nós. Para a gente falar um pouquinho sobre esse esforço, essa diligência, que é chave em Provérbios. Recentemente, até estudando a respeito de filhos, ou criação de filhos em nossa igreja, nós falamos disso. Uma das boas coisas para nós ensinarmos as nossas crianças, desde pequenos, é a serem diligentes, esforçados. Irmãos e amigos, aqui há algo muito prático para nós. Nós podemos ensinar muitas coisas que são de alguma utilidade para as nossas crianças. Podemos ensinar também coisas inúteis. Tome cuidado com o que você ensina. Mas uma coisa que a Bíblia vai mostrar que é sempre útil na vida de alguém é que essa pessoinha, esses pequenininhos que estão entre nós, aqueles que vão crescendo, aprendam a se esforçar para fazer qualquer coisa que lhes venha à mão. Uma das coisas que até na minha vida profissional eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo e eu cito um verso que a Bíblia diz que tudo que te vem à mão, faze conforme as tuas forças. A gente nunca ganha nada fazendo um trabalho mais ou menos. Nunca ganha nada. Nunca tem vantagem nenhuma. E olha, eu podia fazer um trabalho excelente, mas eu vou fazer um trabalho mais ou menos aqui. Que benefício tem isso? Nós deveríamos sempre fazer o nosso melhor. O Novo Testamento vai nos ensinar em várias passagens que nós servimos onde quer que trabalhemos, como servimos a Deus. Nosso melhor. Na igreja, então, muito mais, nós temos que servir com o nosso melhor, com dedicação e diligência. E Deus abençoa a isso. E abençoar não significa estabelecer resultados pré-determinados. Se você acordar todo dia, 6 da manhã, seguir essa rotina, então você vai crescer, a igreja vai crescer 10% ao ano. Isso não existe. Mas nós estamos falando que devemos nos empenhar, e Eliseu vai mostrar isso, e devemos também ensinar aos nossos pequenos. Um tour aqui rápido. Vamos fazer uma passagem rápida por Provérbios. Primeiro lá no capítulo 10. No verso 4. A gente pode chamar isso de uma breve viagem pelo livro de Provérbios, falando de diligência, de sermos dedicados, de nos empenharmos. O livro de Provérbios vai ensinar que a chave do sucesso em qualquer empreitada é a diligência. Só toma cuidado para saber o que é sucesso. Porque sucesso aos olhos de Deus não é igual ao sucesso aos olhos dos homens. Tá bom? Mas então, no capítulo 10, no verso 4, primeiro, nós lemos assim: o que trabalha com mão displicente empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Promessa de Deus de riqueza? Não, tal coisa não existe na Bíblia. O que existe é uma inclinação.
Simplesmente o provérbio nos ensina é: aquele que é mais diligente vai progredir. Aquele que faz de qualquer jeito não vai progredir. 12, capítulo 12, verso 24. A mão dos diligentes dominará, mas os negligentes serão tributários. De novo, promessa de ser o chefe. Não existe tal promessa. O Novo Testamento fala de que quando somos servos, devemos servir aos homens como ao Senhor. Mas existe de novo uma inclinação. Quando somos dedicados, nós temos uma inclinação a receber mais responsabilidade. É simples. No próprio capítulo 12, verso 27, o preguiçoso deixa de assar a sua caça, mas ser diligente é o precioso bem do homem. E esse é um bom verso para ensinar aos nossos pequenininhos desde cedo. Que é um bem precioso para você ser dedicado, caprichoso naquilo que você faz. Desde uma tarefa dentro de casa, desde ajudar o pai e a mãe com coisas simples, até quando começa a estudar nos estudos, até quando vai trabalhar. Faça as coisas com dedicação. No capítulo 13, verso 4, a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente se farta. Uma inclinação mais uma vez a ter aquilo que necessita pelo seu trabalho. Para a gente terminar essa leitura aqui, 21:5. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém os de todo apressado tão somente para a pobreza. Esse verso eu gosto muito e a gente pode usar muito em casa com os nossos pequenos, com as minhas pequenas em casa. E a gente fala assim: olha, não adianta fazer uma tarefa só para acabar rapidinho, de qualquer jeito. Então a mãe pede ali: não, você pode colocar a mesa, e aí a gente chega, parece que passou um furacão na mesa, assim, né? Tá tudo torto, fez para acabar logo porque estava com a cabeça em outra coisa. Não, faça com capricho, com diligência. E 22:29. Viste o homem diligente na sua obra, perante rei será posto, não permanecerá em disposição interior. Mais uma vez, é uma inclinação, não é uma promessa. O livro de Provérbios, em geral, não trata de promessas, ele trata de inclinações nessa vida, sob a bênção de Deus, quando nós temos determinadas atitudes. Onde eu quero chegar com isso, e vamos conectar de novo com Eliseu, para a gente caminhar aqui. Quero conectar com o fato de que Eliseu, ele, quando caminhava com Elias, ele era dedicado, ele estava junto, ele estava aprendendo, ele não perdia oportunidades. Para que quando Elias fosse tirado dele, ele pedindo a força que vem de Deus para servir, ele pudesse ser útil. E essa é a proposição que fazemos primeiro a nós mesmos, porque eu não poderia falar a outros se não propusesse a mim mesmo. Aos irmãos aqui, aos irmãos em Casa Verde, nós precisamos nos dedicar. E isso passa por nos organizarmos, por termos aquilo que muitas vezes são nossas rotinas para aprender, para servir a Deus. E claramente nós podemos associar diligência com uma atividade, nós vamos aprender também. Então isso vale, de novo, desde os mais jovens. Importante a gente considerar que a nossa vida cristã não é uma corrida de 100 metros rápidos também. A gente vai dar tudo durante 10 segundos, depois cair morto do lado. A gente tem que saber que é uma maratona. Mas então vamos seguir. Voltando lá a 2 Reis. 2 Reis, a gente não vai alongar hoje, mas eu queria passar por mais 2 textos brevemente. O segundo, então nós vimos que Eliseu começou com todo esse espírito de dedicação e pode nos ensinar muito como igreja do Senhor Jesus nos dias de hoje.
porque nós deveríamos ter essa mesma dedicação, esse mesmo empenho. Mas aí vem uma segunda situação, lá no capítulo 6, versos 14 a 17. Eu vou fazer um resuminho da história aqui, que muitos já conhecem. Em determinado momento da vida de Eliseu, aqui já mais, anos depois, mais maduro ainda, ele já era profeta referência na nação de Israel, assim como Elias havia sido. Então, ocorre que a Síria está em guerra com Israel. E Eliseu revela planos de uma maneira miraculosa do rei da Síria contra Israel. Israel parece estar sempre um passo à frente na batalha. Irmãos, nós podemos estar passos à frente quando nós dependemos de Deus. Mas isso não vem de nós, é poder de Deus. E essa história, de novo, extraordinária, faz com que, num determinado momento, o rei da Síria, eu não vou ler os versos, vou resumir, o rei da Síria diga assim: olha, vamos pegar esse Eliseu aí, ele está atrapalhando muito nossos planos. Vamos mandar lá uma tropinha, não era bem tropinha assim, era educada gente, e vamos sequestrar o Eliseu para ele parar de atrapalhar os nossos planos. Podemos ter inimigos nessa terra? Sem dúvida podemos. Sem dúvida, quando estamos fazendo a vontade de Deus como igreja, nós vamos ter aqueles que, de alguma maneira, não vão gostar disso, talvez até aqueles que queiram fazer mal a nós. Mas o verso 14, e nós vamos ter um compartilho aqui, ele vai chamar a atenção de uma verdade simples que vocês conhecem, certamente já ouviram, mas que eu queria destacar aqui, quão importante é para a vida da igreja. Segundo Reis 6, verso 14, então depois desse resumo nós temos a Síria mandando a tropa para sequestrar Eliseu. Verso 14, então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus, aquele que estava junto com Eliseu, se levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que me abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Essa história é uma daquelas que arrepia a gente, assim, de pensar. Mas até falamos isso ontem, o arrepio não é tão importante assim. O importante é a nossa razão aplicada e essa verdade aplicada no nosso coração. E o que Deus tem nos ensinado. A cena cinematográfica. Você está lá numa cidadezinha, imagina uma cidade medieval, se coloca no lugar desse servo de Eliseu ali, tá bom? Então você levantou cedo, vai lá, talvez pegar água no poço, talvez pegar alguma lenha, alguma coisa. Então ele levantou cedo e ele percebeu que tem um exército ali fora. Tem muita gente, a gente não vai ter como lidar com essa turma toda aí não. E o que ele faz? Ele faz uma boa coisa, ele vai lá conversar com o Eliseu. Eliseu, tem um problemão aqui, ó. Desculpe falar assim, mas vou traduzir para a linguagem dos nossos dias, tá bom? Com português mais informal. Tem um problemão, tem um monte de gente aqui querendo pegar a gente. O que a gente faz com isso? Eliseu vai falar uma verdade, que é uma verdade perpétua da vida do cristão. Sempre é verdade o que o verso 16 nos diz. Só que a gente às vezes não lembra disso. Eu quero dizer a vocês, porque eu preciso ouvir essas coisas também, tá bom? A verdade que está no verso 16 é verdade para os irmãos dessa igreja, nessa cidade hoje. Qual é a verdade? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por que isso é tão importante? Porque nós podemos olhar demais
para as condições humanas e físicas para fazer algum trabalho. Como eu disse, em geral, os nossos trabalhos, os trabalhos bíblicos, não são muita gente. Se a gente olhar demais para os números, a gente vai perder o foco naquilo que é importante. Nós, em Casa Verde, nós somos em 35 membros, parecido com você. Nós não somos muitos, nós somos poucos, mas mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então, nós não deveríamos olhar demais para números, nós não deveríamos olhar demais para condições financeiras, nós não deveríamos olhar demais para o que as maiorias pensam. Aliás, se tem uma verdade que a Bíblia nos demonstra com clareza, é que as maiorias não têm a razão. Não tem. Sabe aquela história de que a voz do povo é a voz de Deus? Esquece isso. Isso não tem nenhuma base bíblica. Ao contrário, a Bíblia diz que larga é a porta, espaçoso o caminho que leva para onde? Para a perdição. Para a perdição. As maiorias não estão com a verdade do Evangelho. E a Bíblia declara isso. Aliás, a Bíblia é um livro extraordinário, porque só Deus poderia revelar de tal forma que qualquer homem, o nosso desejo, seria assim, um dia a maioria vai estar com o Evangelho, porque ele é tão bom e tão poderoso, mas Deus declara que as maiorias não estão. Ao contrário, estreito caminho, estreita porta, difícil o caminho da salvação. Entrai pela porta estreita, o convite do Senhor Jesus. Para aqueles que nos ouvem que não têm uma decisão ainda, que não receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, o que a Bíblia vai dizer é: não olhem para as maiorias. O convite é para entrar por uma porta estreita, difícil. Não porque o caminho da salvação não seja custoso, porque ele não custa nada para nós. Custou tudo para o Senhor Jesus. Ele derramou a sua vida na cruz e pagou o preço que nós não podíamos pagar. A Ele toda a glória pela nossa salvação. Nenhum esforço humano. Mas por que então o próprio Senhor Jesus diz: entrai pela porta estreita? Porque pela fé é necessário entender que quando você está com Jesus e recebe Jesus, você não está com a maioria. Você se torna uma minoria. Mas o fato de ser uma minoria nunca significa que nós estamos sem ajuda. Porque nessa situação aqui cinematográfica, quando Eliseu vira para o seu servo e fala assim: calma, fica tranquilo, porque nós temos a maior ajuda de todas. Ninguém pode vencer o nosso Deus. E também de uma maneira miraculosa, no verso 17, Eliseu ora e pede ao Senhor que permitisse que aquele jovem visse o invisível. Hebreus capítulo 11, a gente não vai lá ler, fala que Moisés, ele ficou firme vendo o invisível. Vocês estão dispostos a ver o invisível? O que é ver o invisível? É ver pela fé o que Deus está fazendo, o que Deus faz, que os homens não podem ver. Irmãos, eu convivo com muitas pessoas que, por causa muitas vezes dos seus estudos, eles acham que podem explicar tudo sem Deus. 1 Coríntios nos fala que são poucos os que com muito poder humano, muito intelecto humano, realmente podem compreender as coisas de Deus. Por isso, a nossa inclinação deve ser para as coisas simples e o nosso coração naquilo que Deus mostra para nós. E quando Eliseu ora aqui, e a oração, ela vale ainda hoje, porque ainda que não dessa maneira miraculosa, veio carros de fogo, vocês deveriam ver que sejam muitos, sejam poucos, mais são os que estão com vocês aqui nessa cidade do que os que estão com o inimigo. Porque Deus está com vocês. Deus os fortalece. E a força vem dele para fazer a obra de Deus. E Eliseu aprendeu isso. E nessa oração,
ele pede que aquele jovem visse, e Deus atende, e quando ele olha, imagina se quando ele consegue enxergar o invisível, pela permissão especial de Deus naquela ocasião, ele vê um exército de fogo muito mais numeroso do que aquela pequena tropa. Agora ficou pequena, né? Como tudo é relativo. Aquela tropa dos sírios que assustava aquele jovem, agora era uma pequena tropa, comparado com os carros de fogo, os anjos que estavam naquele lugar para proteger Eliseu. Nosso segundo ponto, irmãos, confiem no poder de Deus e nada mais. Não confiem em números, não confiem em capacidades humanas, informação humana. Confiem no poder de Deus, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com o inimigo. Amém? Último ponto. 2 Reis 5, um capítulo atrás. Se nós devemos nos empenhar como servos de Deus para fazermos o nosso melhor, desde o princípio, como Eliseu, se devemos lembrar que toda a nossa força, toda a nossa capacitação vem de Deus, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com os nossos inimigos. Tem o terceiro ponto da vida de Eliseu, que é tão importante. Irmãos, se disponham a ser instrumento de Deus para a salvação dos homens. Esse é um papel importante da igreja, não é o único papel. A igreja deve glorificar a Deus, a igreja deve edificar o povo de Deus. Então, algumas vezes nós podemos desequilibrar isso, achar que todos os cultos servem para anunciar o Evangelho da salvação. E sem dúvida nós nos alegramos muito, sempre que temos convidados e podemos anunciar o Evangelho da salvação, nós fazemos isso com alegria. Mas muitos cultos servem para a edificação do povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 14, fala disso. O culto tem que ser edificante. Mas também devemos nos dispor como igreja, individualmente, a sermos instrumento de Deus para a salvação. E no capítulo 5 tem a história de um homem chamado Naamã, que é muito interessante. E eu vou ler com vocês. Eu quero convidar aqueles que nos acompanham a pensarem na história desse homem. Diz assim o verso 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói, valoroso, porém leproso. Para aqui um pouquinho. Olha a história desse homem. Um homem, diante da sociedade dele, de grande valor. Talvez você e eu conheçamos alguns. Homens que realmente fazem boas coisas. Nós não negamos que alguns homens podem fazer boas coisas para uma sociedade. Podem ser respeitados e admirados. E assim era esse homem chamado Naamã. Mas ele ficou doente. E a doença dele, a lepra, naquela época, talvez fosse aquilo que mais se assemelha, talvez se a gente tivesse fazer uma comparação com os nossos dias, nós compararíamos com o câncer. Uma doença difícil, uma doença que nós conhecemos e temos irmãos que tratam essa doença. Difícil, porque ela nos lembra da fraqueza da nossa carne. E se tem algo que muda muito a perspectiva de alguém, é quando ele percebe que ele vai partir. Algumas vezes as doenças são lembretes que Deus nos dá. O lembrete de que nós não vamos viver para sempre aqui. Porque quando tudo está bem, nós temos saúde, e nós praticamos esporte, e podemos desfrutar da vida, talvez nós pensemos que isso nunca vai acabar. Mas quando Deus permite uma doença na nossa vida, então nós nos lembramos da nossa fragilidade. Lembramos que um dia vamos partir. E talvez essa reflexão, essa história seja importante para quem nos ouve também.
Lembrar que se você trata de um problema de saúde, ou se você tem uma boa saúde hoje, você deve se lembrar que um dia não vai ser assim. Esse homem, então, um grande valor para a sociedade dele, ele tinha esse problema. Verso 2: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria de sua lepra. Personagens adicionais aqui. Primeiro, o profeta mencionado aqui é Eliseu. Fala de Eliseu. Segundo, essa menina. Essa menina que nós nem sabemos o nome dela, ela foi instrumento de Deus para que o homem conhecesse o verdadeiro Deus. Como que ela foi instrumento? Pelo simples testemunho dela. E nota que algumas vezes, até falávamos disso um pouquinho antes do culto, com alguns irmãos, as providências de Deus nos levam a situações que nós talvez não desejássemos estar. Mas Deus nos colocou numa determinada situação que nós podemos ser úteis a Ele nessa situação. E essa menina, ela foi levada como uma escrava. Isso está longe de ser algo bonito, está longe de ser algo que agrada a Deus. O ser humano nunca deveria escravizar outro ser humano. Nunca foi da vontade de Deus que assim as coisas acontecessem, mas Deus regulou muitas vezes isso, porque sabe que os homens muitas vezes vivem fora do ideal. E por isso, até mesmo na nação de Israel, Deus deu regras para esse tipo de relacionamento. O Senhor e o escravo. Nós sim devemos ser escravos do Senhor Jesus, porque Ele é um Senhor bom. Ele é um Senhor que é perfeito. E é uma grande alegria e um prazer servir. Mas essa menina aqui, no lugar de se amargurar, no lugar de se fechar para tudo que acontecia naquele lugar, ela encontrou uma oportunidade de fazer uma bondade. Ela foi um instrumento. Quando ela viu Naamã, aquele homem general, valoroso, reconhecido pela sociedade, mas doente, ela disse: eu sei quem pode ajudá-lo. Está lá na minha terra, lá em Israel, chama Eliseu. Algumas vezes, irmãos, nós podemos ser úteis a outras pessoas simplesmente apontando para o Senhor Jesus da maneira mais simples. Você tem muitos problemas, meu amigo, eu sei quem pode te ajudar. O Senhor Jesus. Ele pode te ajudar. Porque Ele restaura a sua vida. Não estamos falando de promessa de cura aqui. Não é a promessa que Deus coloca na nossa vida, para essa vida, porque nós vamos partir um dia. Deus pode fazer outras coisas, eu creio nisso. Deus pode curar, Deus pode nos permitir recuperar um bom tratamento, uma doença. Deus abençoa os tratamentos quando pedimos a Ele. Mas um dia nós vamos partir, e pode ser o propósito dele, que seja através de uma doença. Mas nesse caso aqui Deus tinha uma proposta diferente. E essa menina, ela vai fazer essa menção, esse comentário, dizendo: olha, eu sei quem pode te ajudar. Meu amigo, minha amiga, o que eu posso dizer a vocês? Eu sei quem pode ajudar vocês nas suas lutas. E esse alguém não é uma igreja, não é uma religião. Esse alguém é Cristo. E o poder salvador dele na sua vida. Isso é o que pode te ajudar. Porque transforma a sua vida, te dá uma nova esperança, te traz a perspectiva de vida eterna, e sem dúvida, muitas bênçãos para essa vida também. Não um mar de rosas, muitas lutas também. Mas sem dúvida, é melhor estar com Cristo do que estar sem Ele. Não há base de comparação. O Salmo e a palavra de Deus nos chama a isso, quando fala: provai dele do Senhor. Verso 4: então foi Naamã e notificou-se o Senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas.
que levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo que chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Então aqui você vê a relação de alguns estadistas, tá bom? Estadista. O que um estadista faz? Vai negociar com o outro. Como se fosse um presidente de um país com o outro, falando: estou mandando aí para o general, cuida bem dele, ele é importante para mim, eu estou te mandando vários presentes, estou te mandando dinheiro, vou ajudar a sua nação, porque se você me ajudar aqui, porque esse meu servo é valoroso para mim. O que nós aprendemos? Que nada pode comprar a salvação, nada pode comprar as bênçãos de Deus. Deus é dono de tudo, Ele não precisa do nosso dinheiro, do nosso recurso. Aliás, o que nós temos é dele. Nós somos apenas mordomos. Essa é uma expressão importante que nós entendemos. Eu e vocês somos apenas mordomos. Nós estamos apenas cuidando de algo que pertence a Deus, seja o que for. Eu sou mordomo da minha família, porque as minhas filhas não pertencem a mim, as minhas filhas pertencem a Deus. Mas Deus sou um mordomo, eu preciso cuidar bem daquilo que Deus colocou sobre minha responsabilidade. O pastor não é o dono da igreja. O irmão que dirige a igreja não é o dono dela. Nós somos mordomos, certos. Nós estamos cuidando daquilo que pertence a Deus, o povo de Deus. E os estadistas não tinham essa noção. O rei da Síria vai fazer o que um estadista faz. O rei de Israel tampouco era alguém temente a Deus. E ele vai ver isso como uma ameaça de guerra, verso 7. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, sinal de tristeza e de lamento, e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie um homem para que eu cure da sua lepra, pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. A interpretação dele, você breve aqui, está arranjando confusão comigo. Inventou essa história de mandar um Naamã aqui, um lepra, para que o profeta de Israel cure ele, porque ele quer guerra. Nós podemos ser tão práticos nas nossas leituras de situação, nós podemos julgar tão mal as situações, como seres humanos. Meus amigos, muito cuidado quando você julga a intenção de outra pessoa. Quando você julga a intenção do que o outro está querendo fazer, a Bíblia fala que nós não deveríamos fazer isso. Julgar intenções. Algumas pessoas são chamadas para julgar situações. Um juiz, um tribunal, ele está ali com uma missão, ele está julgando uma situação. Ele vai ter as evidências e vai, porque é responsabilidade dele declarar o veredito. Mas nós não somos chamados a julgar as intenções de outras pessoas. Nós temos que ser cuidadosos com isso. Ainda que a Bíblia diga que nós devemos ser prudentes também quando alguém pode nos ameaçar. Mas isso fica para uma outra ocasião. Isso, para que os meus irmãos de outra ocasião meditem também. Eu vou seguir aqui, verso 8. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. E aqui que eu quero chamar a atenção de vocês no último ponto, para nós encerrarmos. Eliseu, ele tem muito a ensinar à igreja de Deus. Primeiro, como servo que se empenha a caminhar e fazer o seu melhor. Segundo, como aquele que está pronto a mostrar que o poder de Deus está conosco. Terceiro, como instrumento de Deus para levar homens ao conhecimento da salvação. E ele vai intervir aqui para não deixe de vir até mim. Irmãos, convidem as pessoas para virem até vocês, para apresentarem a Deus. Convidem vocês para virem apresentar o poder de Deus a elas. E o poder de Deus é o Evangelho. Verso 9, veio, pois, Naamã, e vocês muitos conhecem a história, mas talvez alguém não conheça, então nós vamos ler. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Era um homem importante, cheio de posses,
Talvez você imagine alguém que pare aqui na frente desse salão, cheio de posses, e entre aqui. Essa pessoa não é mais importante do que qualquer outra pessoa na perspectiva de Deus. As posses dela não significam nada, mas é uma alma que precisa conhecer a salvação. E Eliseu, ele não vai desprezar esse homem. E nós podemos errar com os dois lados. Eliseu não vai desprezar por causa do que ele tinha, e não vai desprezar por causa do que ele não tinha. Ele não era um israelita. E Eliseu poderia ter desprezado ele. Ele era um general. E Eliseu poderia ter desprezado ele por isso. Mas a atitude dele é a atitude que nós, como crentes, devemos ter. Nós queremos apresentar aqui o poder de Deus, da salvação de todo aquele que crê. Então Eliseu, verso 10, lhe mandou o mensageiro dizendo: vai lá, bate 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. É a última vez que eu vou dizer isso nessa manhã. Nossa ênfase não está nas curas aqui. A ênfase, por mais que tenhamos escolhido vários textos que falam de milagres, não é a proposta do Evangelho hoje ficar apresentando milagres aos homens. O maior dos milagres é a conversão de alguém. Alguém que estava morto espiritualmente e passa a ter vida. Esse é o milagre que Deus vai fazer na vida dos homens. Regeneração, transformação de vida, vida eterna. Mas essas histórias, elas são ilustrativas porque elas mostram para nós como Deus é poderoso para purificar a mente. A lepra, ela representava e representa nas Escrituras a presença do pecado em nós. O pecado está presente em nós. E nós não temos o poder de tirar isso de nós. Mas Deus tem. O que Deus exige do homem? Deus exige do homem nada além de fé. Deus não exige o dinheiro. Naamã trouxe aqui muitos presentes e Deus não teria nada disso. Eliseu vai recusar esses presentes. Não exige que sejam feitas grandes obras. Ele exige fé. E aqui a gente pode se confundir, porque quando passa em vai lá 7 vezes, para alguém pode parecer uma obra. Assim, tá bom, tem que ir lá fazer alguma coisa para ser salvo. Nota que está por trás disso. É fé. Deus estava ali propondo algo que ele tinha que crer naquilo. E responder àquela proposição de Deus com fé. Vai-se lá no Jordão. Não era o melhor dos rios. Se você ler a história aqui, não era o mais belo dos rios. Naamã, num certo sentido, vai ficar revoltado no primeiro vídeo. Eu achava que eu tinha que fazer algo muito melhor, grandioso. Ele me mandou ir tomar banho no rio. Lá na Senha, tem aqui, ele vai desprezar isso. O Evangelho não propõe coisas difíceis aos homens. Não propõe coisas grandiosas. O Evangelho propõe que os homens creiam no que Deus estabelece. Nós não vamos terminar de ler aqui. Eu deixo para vocês o desafio de terminarem de ler a história que eles não conhecem, até pelo menos o verso 19, mas eu vou ler os versos 14 e 15, que dizem: então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, então depois de relutar um pouco, ele vai ali, vai cumprir aquilo que Eliseu tinha dito a ele, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificada. Então voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Olha a declaração de fé dele. Agora eu sei quem é Deus. Agora eu sei o que Deus pode fazer. Agora eu sei o que é o poder de Deus na vida de alguém. Que privilégio nós temos, irmãos, em servir o Senhor, fazer parte da sua obra. Eu creio que Eliseu valorizava isso. Em cada situação que ele podia engrandecer o nome do seu Deus e apresentar o seu Deus àqueles que não o conheciam. Da mesma maneira,
A igreja de Cristo, ela não pode fazer outra coisa senão engrandecer a Deus e apresentar ao nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, aos homens, e o poder dele é salvar. Para que os homens, e esse é o nosso convite, façam a mesma declaração. Agora eu sei que não há Deus senão o nosso Deus, Senhor Jesus Cristo. Agora eu sei que não há salvação, senão a salvação proposta pelas Escrituras, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E eu vou terminar com vocês lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Porque se Naamã fez essa declaração, agora eu sei que não há Deus senão o Deus de Israel, o Deus em Israel. Ele reconheceu que todas as tradições, toda a religiosidade, todo o valor que ele tinha para a sociedade, tudo mais que ele considerava valoroso para ele, não tinha o poder de sequer curar a lepra que ele tinha, quanto mais de dar a vida eterna. Em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 23, nós temos aqui o chamado para a igreja verdadeira de Cristo. No verso 23, nós vemos assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, não há outro meio de salvação. Não existem obras humanas, não existe a compra através de propriedades ou bens de uma salvação ou através de boas obras. O que existe é crer em Cristo, morto e ressurreto para a salvação dos homens. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Nós vamos encontrar muitos que vão considerar, talvez a nossa sociedade se assemelhe mais aos gregos do que aos judeus. Se a gente pensar no Brasil, talvez nós vamos encontrar muitas pessoas que vão dizer: isso é loucura. É o poder de Deus. Mas, verso 24, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, entregamos a Cristo o poder de Deus e sabedoria de Deus. E no verso 30, nós temos a declaração final aqui do apóstolo Paulo. Eu creio que Eliseu viveu isso, e nós, como igreja, como igrejas, devemos ver isso também. Nós somos dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, e ele é nosso culto, sabedoria, é tudo que nós podemos ensinar aos homens. Justiça é a crucificação de Cristo que nos faz justos diante de Deus, não as nossas obras ou a nossa vida ou a nossa lista de boas ações, mas a fé em Cristo é a nossa justiça. Santificação, o que nos tira do domínio do pecado, e redenção é aquilo que muda a vida de alguém para a vida eterna. Deus abençoe sua palavra, irmãos, e agradeço muito a oportunidade de estar com vocês nesse dia. Tá bom? A sua palavra. Obrigado.